e Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Mais uma terça-feira, mais um Chá e Futebol às 5 aqui no Atleta Canal e voltamos à Série A da Pro Nacional, hoje com Nelson Martinho, o nosso 12º convidado, treinador do Futebol Clube da Mares, 39 anos, é professor e personal trainer, vive com Júlia Fernandes. Antes de mais, obrigado por teres vindo. Como é que surgiu o Amares? Apareces para a terceira jornada. Pronto, isto revela aqui já algumas coisas, mas para a frente, se calhar vamos entrar por aí. Mas como é que surgiu o convite do Amares? Antes de mais, boa noite e agradecer aqui o convite do canal Atleta para o programa, para este momento de partilha. É sempre um gosto enorme participar nestes momentos de partilha e dar os parabéns pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. Para nós, futebol amador dá sempre alguma visibilidade e permite-nos também expor um bocadinho as nossas ideias. O convite do Amares surge através do diretor desportivo do Amares, do Roger, em que há um telefonema para conversarmos, sentamos-nos à mesa e rapidamente chegamos a acordo. Mas é estranho ser a terceira jornada, é futebol, as coisas acontecem, nem quero muito entrar porque não é, ou nunca será o objetivo do Chá e Futebol às 5 entrar nessas quesilhas, porque não é uma área onde nós queremos estar, mas eu não sei o que é que revela, tem-se falado muito aqui no programa sobre essas questões de como é que se gera os próprios treinadores e, portanto, dentro da nossa classe é sempre estranho quando um treinador sai à segunda jornada. Sim, de facto é estranho, não é? Aliás, a primeira pergunta que eu fiz quando me sentei para conversarmos foi exatamente isso. Para haver uma mudança, foi saber o que estava a acontecer de errado. Não entrando muito no trabalho desenvolvido para trás, mas acredito que por ser um projeto já longo do antigo treinador, tenham decidido, e por já conhecerem o trabalho, tenham decidido ir por outro caminho. Deduzo que tenha sido isso. Eu tive cá um convidado, o Miguel, e nós falamos um bocadinho da questão do Amares, por ele ser de lá e por conhecer... Miguel Santos. Sim, Miguel Santos, por conhecer aquela gente, e falávamos mesmo dessa questão, que se calhar era muito mais simples, eu não vejo o que é que algum treinador possa fazer mal em 2 jornadas, se calhar era muito mais simples, até para ti, iniciares o projeto. Mas, deixando isso de lado, como é que tu encontraste o grupo quando entras? Sentimos ali necessidade de equilibrar o plantel. Sentimos essa necessidade, achamos que, na nossa opinião, o plantel estava francamente desequilibrado. E foi nesse sentido, fomos ver os jogos que estavam para trás, tentar perceber, na nossa opinião, quais eram as lacunas que o Amares estava a ter, e começamos rapidamente a desenvolver esse trabalho, que ainda está a ser desenvolvido. Tentamos contratar urgentemente 2 jogadores, porque encontramos um plantel sénior em período competitivo apenas com um central, e portanto coisa que para nós não tinha cabimento. E agora, claro que entrar com o campeonato a decorrer em pleno período competitivo para tentarmos incutir os nossos processos vai ser muito mais difícil e vai demorar mais tempo, mesmo em termos de nível competitivo e de intensidade. Achamos que o plantel está o grupo está um bocadinho aquém, está a crescer nesse sentido, está a evoluir, mas é um processo que vai ser moroso, porque temos que ajustar muito bem as cargas, tem que ser um trabalho feito a pinça, porque não queremos exagerar na carga para não chegarmos ao jogo pesados, mas também se não incrementarmos essa carga
não vai haver esse desenvolvimento e, portanto, estamos aqui a tentar gerir. As coisas têm corrido bem, temos conseguido ganhar a maior parte das vezes fazendo esta gestão e esperamos. Precisávamos de um período de paragem, precisávamos que fosse tudo para as seleções e nós estivéssemos ali 15 dias para trabalhar, mas não é possível, então o trabalho tem que ser feito, essa gestão tem que ser feita em período competitivo. Mas nestas 4, 5 semanas o grupo já está a assimilar as ideias, sentes que o grupo já está a começar a jogar o teu jogar, no fundo? Ainda não, ainda estamos bastante longe daquilo que pretendemos. Temos um grupo receptivo às nossas ideias, temos um grupo disponível para trabalhar e com vontade de trabalhar, essencialmente, o que para nós nos agrada muito, porque é o primeiro passo para as coisas correrem bem. Agora temos consciência que para aquilo que nós entendemos, para o nosso jogar, faltam muitas coisas e tem que ser um degrau de cada vez, não podemos queimar etapas. Estamos a queimar algumas, aquelas que achamos menos prioritárias e é nesse sentido que estamos a desenvolver 5 jornadas, sendo que para a primeira jornada só tivemos 2 treinos. Temos a dificuldade de estar constantemente a jogar fora, porque o nosso relevado sofreu uma intervenção e, portanto, vamos para o 4º jogo fora. O que não treinar o nosso campo, treinarmos em campos com dimensões mais reduzidas, dificulta-nos também aquilo que nós queremos para o nosso jogar. Quando é que está resolvido esse problema do campo? Eu penso que na próxima semana já teremos o nosso campo em condições. Ele está na 3ª semana, salvo erro, acho que vai precisar de mais esta semana e na próxima já estaremos a treinar e espero eu jogarmos já no nosso campo. Que vai fazer muita diferença. Sim, perante os nossos adeptos, claro, com o apoio dos nossos adeptos, que é sempre muito importante. Ainda só fizemos já 5 jogos e apenas um em nossa casa. E sentimos a falta dos nossos adeptos e desse apoio acho que vai ser muito importante para nos ajudar e para catapultar para outra dimensão. Mas achas que é abusivo dizer que o Amares, até nesta mudança após a 2ª jornada, um clube que muda, mostra também a ambição e, portanto, era para entroncar aqui no clube. Qual é a ambição do clube para esta época? O clube e o presidente do clube têm a ambição de chegar aos campeonatos profissionais. E daí comunhamos... Profissionais? Nacionais, aos campeonatos nacionais, peço desculpa. E aí comunhamos os dois da mesma ideia, sabemos que é um processo que vai demorar, que tem que chegar em condições de se estabilizar lá, porque senão é chegar lá e voltar. Há a pretensão de criar uma SAD no próximo ano, uma academia, juntamente com a criação da SAD, fazer uma academia com um projeto em que vão ser criadas infraestruturas também, pelo menos é essa a pretensão, e há essa ambição, mas como o nosso presidente diz, é um presidente ambicioso, mas com os pés assentes na terra, sabendo que há um caminho a percorrer até chegar a... Mas quando vão buscar o Nelson Martinho, é-te exposto e explicado o projeto e é visto a médio e longo prazo, portanto também olhas para o clube? Sim, é um projeto a médio prazo, e foi isso que nos foi explicado, mas sempre com a ambição no máximo. Eu quando vou, independentemente dos adversários e da qualidade dos adversários, eu quando vou para Amares, vou para ganhar e vou com a pretensão de subir, sabendo que é uma tarefa difícil, sabendo que não temos o melhor plantel, ou pelo menos o mais completo, mas é essa a nossa pretensão e foi essa a mensagem que eu passei aos jogadores, e é para isso que nós trabalhamos todas as semanas, é para ganhar. Depois, se no fim tivermos essa capacidade e essa competência, muito bem, se não... Mas sentes que o clube já tem essa estrutura? Não. Já tem essa organização para o Campeonato de Portugal? Não. Neste momento não. O Presidente sabe isso, o clube tem essa consciência e por isso é que eu digo que é um projeto a médio prazo.
ainda há pouco tempo o Amares, que é um clube com muita história na AF Braga, mas ainda há pouco tempo não estava na Pro Nacional. Quando vinha, ia embora outra vez, ou seja, não se estava a estabilizar nesta divisão. O que é estranho, porque representa ali... São contextos. Eu acredito que são clubes que fazem falta, clubes... Eu sou mais conhecedor da AF de Braga, da AF de Braga, da série de Braga e dos clubes daquele lado. São clubes como o Vieira, como o Santa Maria, como o Amares, são clubes que fazem falta, mas por uma outra razão passam por contextos competitivos com mais dificuldade, se calhar com menos gente envolvida ali no clube e que têm menos capacidade de atrair os jogadores ou de atrair melhores jogadores, então passam ali por momentos mais difíceis. E é nesse sentido que o clube está a trabalhar. Primeiro para se estabilizar na Pro Nacional, sendo que os últimos 2 anos as últimas 2 épocas foram atípicas e não dá para ter uma avaliação exata. Mas é nesse sentido e depois com uma estrutura mais forte, com uma organização mais forte, aos poucos vamos evoluindo nesse sentido e vamos nos apetrechando quer de recursos materiais, quer de recursos humanos para quando chegarmos lá o clube chegar de uma forma sustentada e não uma vez para voltar. Mesmo não pondo de parte a chegada a esta época, dependendo das tuas palavras, que há margem de erro e, portanto, se for em 2 épocas também não é problema que o clube está preparado para ainda estar no cimentar e, se for possível, lutar, mas sim, essencialmente olhar para a frente. Há uma injustiça, a meu ver, muito grande neste formato da Pro Nacional e penso que para o ano será novamente assim. São as condicionantes que temos, muito disto provocado pelo Covid, pela pandemia que tivemos, mas é uma injustiça muito grande em 28 equipas apenas subir uma. Portanto, qualquer equipa pode ser campeã na Série A ou na Série B e depois numa finalíssima há 2 jogos. Portanto, mas discordas da finalíssima ou da subida só de uma equipa? Discordo da finalíssima. Acho que a finalíssima não devia ser a uma equipa, ou seja, acho que devia haver um play-off. Acho que seria mais equilibrado. A 3, a 4 seria... O que decidissem. Mas penso que é de uma injustiça tremenda, porque é um ano de trabalho. Eu já tinha essa opinião em relação ao Campeonato de Portugal, não é? De apenas... porque depois nos play-off, eu lembro-me do caso do Vizela, aqui bem perto, que andou anos e anos a fio, épocas sem nenhuma derrota e chegava à última fase e não conseguia, porque é realmente muito difícil. Sim, basta teres um dia mau e depois o ano inteiro e portanto ou seja, deixa de ser um campeonato, deixa de ser uma maratona, deixa de ser a vitória da equipa mais regular e começam a entrar ali outros fatores. Eu não quero chamar sorte, mas outros fatores, outras variáveis que são muito difíceis de controlar. Dito isto, há essa margem, porque a dificuldade, temos o caso do Domingos, que este ano está muito bem, o ano passado não conseguiu e também fez um investimento forte e tinha essas pretensões e, portanto, se pusermos aqui os melhores 14 treinadores da Pro Nacional, um vai ficar em primeiro e os outros não vão ter hipótese. Não é? E podíamos ter 14 treinadores iguais e isso ia acontecer inevitavelmente. Mas em relação à subida de uma só equipa, quer-me parecer que tão cedo, com a organização dos campeonatos, com a existência da Liga 3 e com a estruturação dos campeonatos de Portugal, eu não vejo quando é que vai acontecer a AF Braga meter mais do que uma equipa nos campeonatos nacionais, porque já não vai existir tantas existências, porque... Sim. Pelo menos é uma opinião, não é? Que este ano já se falava muito que poderia haver, que o Joano poderia ir ao Campeonato de Portugal. Sim. E eu já sabia há bastante tempo que não havia sequer essa possibilidade, porque não ia haver existências. Portanto, o Joano, sim, estaria segundo, ok. Sim, porque foi a finalíssima ano passado com o Forjães, não é?
Mas, ok, já falamos aqui desta questão da finalíssima, mas como é que tu olhas para a competição, para a Série A de uma forma geral? Como é que o treinador do Amares olha para a competição em que está inserido? Ora bem, se compararmos com a Série B, é uma série composta por clubes com muito menos história, experiência nesta divisão ou na terceira, né? Se olharmos para a Série B, vemos aqui clubes com outra dimensão em termos de história, pela terceira nacional, Sim. pela Pro Nacional, até por campeonato de Portugal. Até a antiga segunda B, né? Sim, temos muitos casos de recentemente estarem noutro nível. Na Série A não existe tanto assim, há muitas equipas que subiram por mérito, mas que não têm tanta bagagem nesta divisão, mas não quer dizer que deixe de ser tão competitivo. Sim, isso basta olhar até para os resultados. Competitivo ela é, de certeza. E forte. Sim, porque as equipas, se calhar, como é que eu ia dizer isto? Não é jogar para o ponto, mas têm mais precauções, pensam mais na classificação, enquanto que aqui, quer-me parecer a mim, na Série B, jogam mais o jogo pelo jogo e vão de jogo aberto. Qualquer uma das equipas vai à procura do resultado, enquanto que parece-me que na Série A as equipas estão mais preocupadas com a classificação, amealhar pontos nesta fase inicial, mas isso torna muito a Série A muito competitiva. Alguém fazia uma avaliação interessante em relação à Série A, que é, enquanto que na Série B haverá 4, 5 clubes que lutam pela permanência e os outros claramente estão um patamar ligeiramente acima. Na Série A? Na Série B. Na Série A nós temos mais clubes a lutar pela sobrevivência. Tu concordas com esta imagem? E daí essa preocupação com os pontos? Mais preocupadas em não descer? Sim. Talvez, mas isso é olhar um bocado aos nomes. Né? Se olharmos daqui para a Série B, essa avaliação é tendo em conta o nome das equipas que subiram da honra. Sim, a tabela tem refletido um bocadinho isso. Vamos ver quem subiu, foi o Pica, o Sampaio, sim, o Ronfe, né? E se calhar avaliam por aí. E se forem para a Série A, há mais equipas que não estavam na Pro Nacional ou que não têm tantos anos de Pro Nacional, e o número é maior e, portanto, deduz-se que a discussão será a mais equipas. Mas as tabelas começam a refletir um bocadinho Sim, isso. começam agora à 7ª jornada, já começam a dividir ali um bocadinho o grupo, mas eu acho que ainda há muito campeonato pela frente. Mas não achas, por exemplo, que o top 8 na Série A, eu ainda hoje estive a olhar com atenção para os jogos que foram realizados e para a tabela classificativa, não achas que ali o top 8, top 10, vá, se calhar o top 10 é um bocado abusivo, mas eu reparei que ali no top 8 notas pelos resultados. Eu admito que não tenho conhecimento dos plantéis, porque não tenho conhecimento dos jogadores da zona de Braga como tenho daqui, e portanto não posso fazer avaliação de plantéis, mas reparei que havia ali alguma uniformidade nos resultados e que pode quebrar aí, isto é, pode haver o top 8, acabar algumas... Não sei, Daniel. Algum gap ali na tabela? Eu não sei se a tabela quebrará tão cedo. Acho que ainda há uma distância pontual reduzida e tu fazes 2 vitórias seguidas e dás um salto na tabela classificativa. Aconteceu-nos agora ao contrário, infelizmente, estávamos ali a 1 ponto do segundo e com a combinação de resultados nesta jornada viemos para quinto, empatados com o... Sim, mas está ali tudo embrulhado, ali nos 8 primeiros. Sim, se olhares se calhar para os 2 últimos classificados, 3 vezes ali já há alguma diferença, mas depois eu penso que vão andar ali
5, 6, 7 equipas ali para aqueles últimos 3. E surpresas? Há surpresas na Série A para o que têm feito até agora. Portanto, vamos nos basear nos jogos até agora, sendo cedo ou não. Há ali algumas equipas que, pelo menos, e perdoem-me a ignorância, mas que eu não estaria à espera que tivessem no top 5 e estão ali. No top 5. Tens o Porto Ave. Sim, mas o Porto Ave, atenção, o Porto Ave, as 2 últimas épocas não correram tão bem. Sim. Mas nos últimos anos, principalmente nas primeiras voltas, o Porto Ave... Mas falava-se de algum desinvestimento, não sei se é real ou não, mas... Não sei se será... Eu não sei o orçamento do Porto Sim, Ave, não sei se desinvestiram ou não, mas o Porto Ave sempre foi um clube muito... E tem um treinador que conhece a Pro Nacional. Sim, mas conhece a Pro Nacional muito bem. Muito bem, conhece muita gente, muitos jogadores. Sim. Tem muitos anos, não é? Muita experiência acumulada. E reforçou-se pontualmente. Eu conheço 3 ou 4 jogadores que foram para lá e que têm uma qualidade inquestionável. Sim. Não sei se haverá esse desinvestimento. Sei que o Porto Ave é um clube muito realista em relação porque é muito cumpridor em relação a contas, mas eu penso que foram escolhas, foram coisas que foram correndo mal, foi ali um ciclo negativo, uma avalanche de más escolhas, não sei, mas nos últimos anos, antes da pandemia, há 3 anos a esta parte, o Porto Ave sempre nos habituou, principalmente nas primeiras voltas, a andar no primeiro terço da tabela. Estranharia-me se me falares, que não é estranho, mas no top 5 a equipa menos provável até seria neste momento o Uninense, que acho que Sim, eu tenho aqui precisamente, íamos falar do Uninense para depois falarmos do primeiro classificado. Sim, o Uninense tem sido também uma agradável surpresa. Sim. Eu diria com um outsider que está ali intrometido. Sim, é isso mesmo. Mas tem o fator casa, não é? Jogar em Nino é sempre complicado. Muito complicado. Muito complicado. O Nino saiu há pouco tempo da Pro Nacional, agora voltou, mas sempre foi um campo muito difícil, sempre com boas equipas. Com muito público. E, portanto, bairrista ainda por cima. Sim. É um bocado por aí. E em relação ao Domiense, e já vamos falar a seguir até do jogo deste fim de semana, sentes que para este Domiense, 9 pontos para o Amares e 9 pontos, estamos muito longe ainda, não é? Que isto é uma maratona, ainda só arrancamos, que é recuperável para este Domiense, que tem o primeiro golo sofrido precisamente contra o Amares, era uma equipa que não sofria golos, era incrível, sofre o primeiro golo, marca. Achas que para este Domiense que 9 pontos é perfeitamente possível ainda para o Amares? Sim, é possível para o Amares, não é o Amares que está em segundo classificado, mas é possível. 9 pontos é possível para o Amares, ou para o Prado, ou para o Porto Ave, que também vem agora de uma série de resultados positivos. É sempre possível. Mas temos que ser francos e avaliando pelos 7 jogos que o Dom fez até agora, é possível, mas é difícil, é uma tarefa difícil porque o Dom, do que me parece, comparativamente com os outros plantéis, e não vou falar de equipas, há muitas equipas com muitas individualidades e bons jogadores, mas será aquela que tem mais soluções, e isso tem-se refletido em vários jogos. Connosco refletiu-se um pouco isso, mas há mais jogos em que o Dom nota a ida ao banco por parte do André. Nas substituições acrescenta, não é? Ou seja, faz a troca e aquilo, na maioria das vezes, até melhora, porque quem entra fresco, a outra equipa já tem desgaste e resolve, e tem resolvido bastante jogos na reta final, não é?
Portanto, é possível, sempre é possível, e se não acreditássemos nisso, não fazia sentido, porque eu não quero estar a trabalhar a pensar no segundo, quero trabalhar a pensar no primeiro, e que é possível lá chegar, e é para isso que vamos trabalhar e lutar, mas é uma tarefa difícil, porque até agora o Dom não tinha sofrido sequer um golo, portanto, estas 6 equipas para trás, o Dom teve alguns jogos difíceis em que outras equipas fizeram réplica, mas ainda não tinham sido incomodados, e eu por acaso estava curioso para perceber como é que reagiria a equipa do Dom se apanhasse a perder. Sim. Aconteceu connosco, tiveram a perder durante 85 minutos e depois reagiram bem e conseguiram dar a volta. E notou-se ali Mas houve mérito deles, ou para falar um bocadinho do jogo, e aproveito a tua oportunidade de ter cá, porque era o jogo grande desta jornada na Série A. Primeiro, como é que foi o jogo e como é que dos 85 aos 97 ou 98, o que é que aconteceu ali para perderes o jogo? Foi um bom jogo de futebol, foi um jogo de futebol com muita emoção, ou seja, um jogo em que teve sempre em aberto, o resultado teve sempre em aberto até ao último minuto mesmo, não foi até ao de marcar, foi até ao último minuto, com bastante público nas bancadas. O que é sempre de salutar, sim. Principalmente neste retorno, não é? Bem disputado, com muita emoção, com muita luta e muita ambição e querer das duas equipas. Às vezes mais jogado com o coração do que com a cabeça, principalmente na segunda parte, onde a fadiga se começou a instalar. Na primeira parte penso que assistimos a um bom jogo. Na segunda parte a fadiga começou-se a instalar. Houve ali uma fase do jogo em que passamos sérias dificuldades. Por acaso não coincidiu com o golo do Dom, conseguimos passar essa fase porque a fadiga acumulou-se. Também foi na fase em que o Dom começa a fazer as substituições e então entraram com um ímpeto maior. Aguentamos essa fase e depois acabamos por, do penalti também, sofrer o empate e confesso que sentimos esse golo. Estávamos muito perto do final, se calhar com outro treinador, se calhar não se tinha perdido aquele jogo, se usássemos outras artimanhas, mas eu não defendo isso, não gosto disso, e jogamos sempre pelo jogo, e a ganhar teria que ser por mérito nosso, usando as nossas armas. Não conseguimos, e depois aos 95, salvo erro, 96, o Dom acaba por chegar ao 2-1 e nós ainda temos ali um lance dúbio antes de terminar o jogo e acaba por... Eu já fiz algumas declarações em relação a esse jogo, mas eu não queria entrar por aí, portanto, resumindo, quem ganha sempre de forma justa e, portanto... Mas é de louvar e faço-te aqui o elogio, porque eu tentei recolher informações em relação ao jogo e o feedback que me deram de alguém que eu prezo muito a opinião, disse-me que o que mais admirou foi que mesmo a vencer nunca viram o Amares claramente só a defender o resultado e a tentar na mesma ir para o segundo. É esta a imagem que tu queres que a equipa tenha, que o jogo pelo jogo e fiéis à ideia? Sim, claramente. A minha ideia de jogo é ser uma equipa dominante. E o ser dominante pode ser com bola ou sem bola. Eu prefiro que seja com bola, mas tenho que me adaptar sempre, e é isto que eu defendo. Não foi no início, quando comecei, mas fui
fui ganhando alguma experiência e fui moldando também as minhas ideias e, portanto, eu tento adaptar-me sempre ao contexto onde estou inserido, ao clube, aos jogadores, ao sítio, ou seja, na vila ou na aldeia, o que for, aos adeptos, ao que os adeptos procuram também, e dentro daquilo que é o meu jogar, o meu modelo de jogo, adaptar-me a isto. Nunca, ou seja, eu nunca vou querer vencer sem ser por mérito meu. Meu, e quando eu digo meu, digo da minha equipa. Posso-te falar desse jogo em que estávamos a ganhar 1-0 cedo, mas o que eu sinto é que se eu passar o jogo todo a defender, e houve sítios em que fiquei lá em baixo porque o Dume me obrigou a isso, mas ainda assim tínhamos sempre uma estratégia preparada para, no ganho de bola, conseguir ferir o Dume. E conseguimos sair umas 3 ou 4 vezes e acabamos por depois não ter a capacidade de finalizar com sucesso. E essa estratégia foi um cenário montado durante a semana. Se acontecer isto, nós teremos este plano. Seria mais fácil, se calhar, eu começar a fazer antijogo, a perder tempo nas substituições, a mandar os jogadores a tirar-se para o chão, mas aí eu sentiria que, se calhar, estaria agora com os 3 pontos, mas não me saberia a vitória. E, portanto, é por isso que eu disse no outro dia e digo agora que não percebo o porquê dos 7 minutos de desconto. Porque nós não fizemos antijogo, eu só faço uma substituição na segunda parte, porque a nossa preocupação era ganhar o jogo de forma limpa. E assim é que nós teríamos mais prazer na vitória. Neste momento, isto voltando um bocadinho ao início, como comecei, de dizer que gosto que as minhas equipas sejam dominantes, neste momento sentimos que a nossa equipa ainda não está preparada para aquilo que nós queremos. Temos capacidade para lá chegar, mas é todo um processo que tem que ser desenvolvido, então vamos ter que, no desenvolvimento desse processo, vamos ter que ganhar. E tens que o fazer em competição. Temos que o fazer em competição e temos que o fazer a ganhar, porque mais do que tudo eu quero ganhar. Eu gosto de ganhar e é isso que eu quero fazer, é ganhar. E, portanto, temos que arranjar estratégias para desenvolver o nosso processo, mas a chegar ao domingo e a ganhar. Há algumas coisas que nós vamos não abrindo mão, mas deixando para segundo plano, nesta fase, e esperemos conseguir chegar ao final do ano com a equipa à nossa imagem. Até pelas questões do campo e olhar para o campeonato, olhar também para a Mares, achas que pode ter um impacto muito grande, porque nós podemos ter o Amares a jogar 10 jogos seguidos em casa, na segunda volta, e nós sabemos a força que as vitórias poderão ter, né? Porque de repente ganha-se um, ganha-se 2 e os jogos estão sempre em casa, aquilo vai crescendo, aumenta o público, aumenta tudo à volta. Achas que pode estar aí também até a chave para muito do que é a Série A, porque na realidade quase toda a gente vai ter que passar lá, não é? Sim, mas até lá ainda falta muito campeonato. Até lá ainda falta muito. Até lá ainda falta muito campeonato. Isso só vai acontecer na segunda volta e não vale a pena pensarmos nesse cenário, porque vamos distrair pelo caminho. Porque eu ponho-me a imaginar isto, quer dizer, a equipa se estiver perto... Eu percebo o que tu dizes, se estivermos perto... Se estiver perto, de repente, naquela fase, começa a vir o campeonato. Há o primeiro jogo, vitória, o segundo, vitória, o terceiro, vitória, e de repente... Sim, foi uma decisão de acordo entre todos, mas até partiu, sabendo que corria alguns riscos, como é óbvio. Muito. Mas partiu de mim, não tendo a possibilidade de jogar no nosso campo, nós poderíamos jogar num campo emprestado, não é? Mais perto da Mares, mas senti que não íamos ter muita vantagem nisso. Então preferi correr o risco de ter esta fase de jogos fora. E faz todo sentido, porque na realidade ias estar sempre a jogar fora. Exatamente, e depois não ias ter os jogos em casa, não é? Então
sabendo que me arrisco aqui um bocadinho, mas até à data estamos a passar com nota positiva, não com distinção, mas com nota positiva, para depois tentar tirar proveito, quando chegarmos nessa fase, tirar proveito disso mesmo, de jogarmos no nosso público e sermos empurrados por eles, porque e como é que sentimos sentes muita falta. neste momento que a equipa não está a ter os jogos em casa, como é que sentes a ligação do público, do adepto, do sócio com a equipa? Como é que está essa ligação? É difícil porque é verdade que os adeptos vão acompanhando, porque o Amares filma os jogos, e os adeptos vão acompanhando através das redes e das plataformas online, e vão deixando comentários de incentivo, mas não tens o feeling, não sentes aquele broá no jogo, ou não sentes tanto, porque vão menos, vão alguns, e os que vão fazem por se fazer ouvir, mas não é a mesma coisa, e o adepto da Amares é um adepto fervoroso, é crítico, mas é uma crítica sempre no sentido de trazer o clube para cima e de empurrar a equipa, de cobrar também. Cobra muito, não é? Sim, de cobrar, mas é uma cobrança positiva, é uma cobrança que nos faz crescer, aos jogadores, aos treinadores, porque nos obriga a estar sempre alerta e a trabalhar cada vez mais para conseguir deixá-los satisfeitos na bancada. E quem é o Nelson Martinho enquanto treinador? Como é que te definirias enquanto treinador? Já tens uma longa, espero que tenhas muitos mais, mas já és treinador há muitos anos, tens passagens muito interessantes pelo Porto de Ave, pelo Cabreiro, Terras de Boro, já estiveste no Amares. Sim. Como é que te defines? E o que é que aconteceu neste processo todo? O que é que te trouxe até aqui? Eu arrisco-me a dizer que mudei bastante. Eu tenho formação académica, mal saio da universidade, entro na formação do Vieira, nos juvenis, e gosto de dizer que era um treinador romântico. Quem não é nos juvenis? Gosto de dizer que era um treinador romântico e com o Mourinho como referência. Então queria dominar o jogo com bola e a verdade é que eu consegui fazer, mas porque tinha os melhores jogadores. E criou-te a falsa ideia e achei que se conseguisse implementar o meu jogar, que ganharia em qualquer divisão. E adaptei-me sempre aos contextos, tentei sempre ser realista, porque tive algumas experiências que me ajudaram a perceber isso. Mas tiveste essas experiências ainda na formação? Ou já em contexto? Não, na formação tive sempre um caminho facilitado, porque ganhei muito mais do que perdi, porque apanhei essa equipa na formação do Vieira e tiveram comigo 3 anos, não ao último ano de júnior, até ao primeiro ano de júnior, porque eu depois passo para os séniores como treinador adjunto, e o último ano de júnior já não os acompanhei, mas tiveram 3 anos comigo e foi engraçado e prazeroso ver a evolução daqueles miúdos. Mas na verdade eu tinha os melhores miúdos da competição e trabalhando de uma forma organizada, a qualidade deles veio ao de cima e fez com que as coisas parecessem todas fáceis. Mas quando cheguei ao futebol sénior, comecei a perceber que o trabalho ganha a qualidade. E comecei a perceber que, por muito bem que eu jogasse, eu precisava de marcar golos. Não chega a criar oportunidades. Mas tive sempre a esperança, até ao Porto de Ave, tive sempre a esperança de que, se eu implementasse o meu jogar, que ia sair vencedor. Tive outros contextos, no Terras de Boro, no Cabreiros, grupos, principalmente no Cabreiros, um grupo com uma disponibilidade tremenda e conseguimos fazer, na minha opinião, um bom trabalho, um grande trabalho, arrisco-me a dizer, e quando digo nós, o grupo Sim. todo, porque num campeonato não há só um campeão, há um campeão oficial, não é? Mas depois há outros que têm os seus próprios objetivos e batem os seus próprios que são objetivos. Campeões, Claro. Porque conseguiram os objetivos
que tinham de início da época, e até mais, e nós em Cabreiros fizemos um excelente trabalho porque tínhamos um grupo excepcional, para um contexto diferente, jogadores sem experiência de Pro Nacional, todos a vida da honra, que tinham acabado de subir, num campo com dimensões reduzidas e, portanto, não dava para aquilo que eu idealizava, então tive que adaptar-me aos jogadores que tinha, adaptar-me às dimensões do campo que tinha e controlar os jogos com as capacidades que nós tínhamos, e conseguimos fazê-lo, usando também um bocadinho a prepotência, entre aspas, das outras equipas, porque toda a gente queria ganhar ao Cabreiros, não é? Então vinham todos para cima. Mas depois, no ano a seguir, eu vou para Porto Dade, conseguimos, no início da época, montar uma equipa para aquilo que nós pretendíamos, a jogar talvez o melhor futebol em termos, e quando eu digo melhor é relativo, mas a tua opinião, em termos estéticos, a criar muitas oportunidades, com muita posse de bola, muito dominadores, mas à 8ª jornada eu vim embora, porque tinha 5 pontos, porque não ganhávamos, ou empatávamos ou perdíamos. E curiosamente o jogo que nós ganhamos foi o pior jogo que nós fizemos. Um dia de temporal em que não se conseguia jogar e acabamos por ganhar. E tínhamos um plantel fantástico, na minha opinião, jogávamos muito futebol, mas não ganhamos. Então aí eu percebi que não chega, que é preciso mais qualquer coisa. E comecei a moldar um bocadinho, porque temos que ter, para aquilo que nós queremos, temos que ter os jogadores ideais, com a qualidade ideal, porque a jogar dessa forma vais-te expor, e para jogar desta forma, se tu fores 3 vezes lá acima, uma tens que fazer gol. Se isso não acontecer, tu não vais ganhar. E portanto comecei a correr menos riscos, ou a não correr riscos sem necessidade. E portanto tenho uma ideia de jogo mais pragmática agora, e muito adaptada àquilo que eu tenho à minha disposição, porque se eu não tenho centrais que se sintam confortáveis com bola, eu não vou pôr os meus centrais, não vou expor os meus centrais, não os vou obrigar a estar em situações desconfortáveis para eles. Eu costumo dizer que, e vê-se muito, e então eu contra mim falo, vê-se muito no treinador académico, que acaba de sair da universidade e que leva uma lavagem cerebral. Sim. Porque, se bem que eu na altura já tinha algum poder crítico, não é? Porque eu também... Mas vens de onde? Eu venho da ES, mas assisti a muitas aulas do Vitor Frade, na FECDEF, portanto também me regi sempre pela periodização tática, acho que é o que faz sentido para mim, mas depois nós sentimos, e isso na formação deu-me algum traquejo, depois de começar a trabalhar na formação deu-me alguma bagagem, porque aquilo que nós vemos nos livros é sempre em situações ideais. Sempre em situações ideais, mas depois tu chegas ao campo e afinal não tens 20, só tens 15 e tens 3 bolas, porque uma já foi para trás da baliza e outra arrebentou, e depois não tens 3 conjuntos de coletes, só tens 2 e o segundo já só está a metade, e tu tens que estar sempre a adaptar-te. Não tens 10 adjuntos para estar sempre a meter bolas. Estás sozinho, não é? E o treino tem que continuar a ter dinâmica, tem que ter tempo útil, um valor de tempo útil alto, e portanto tens que te adaptar e tens que... Mas isso também te traz bagagem, muita, eu acho até, traz-te muita bagagem. E então tu começas a olhar para as coisas de uma forma, principalmente a este nível, de uma forma mais prática. E nós, quando o treinador académico, quando sai da universidade, acha que só aquilo é que é bom. Só que eu lembro-me que antes de nós sairmos da universidade, já muito treinador foi campeão. Ainda não se falava de periodização tática, eles já eram campeões e ganhavam tudo, e não presta.
Claro que presta, claro que tem o seu Eu valor. acho que mesmo os treinadores da periodização tática fazem um mix e bebem noutras fontes. Mas eu penso que sim, e penso E que se tem que calhar até haver... fazem algumas coisas completamente contra a periodização tática e fazem na mesma. O que eu penso é que tem que haver um poder crítico. Acho que até o Vítor Pereira faz. Sim, tem que haver uma análise, tem que haver, deixar que os jogadores experimentem e que nos mostrem daquilo que são capazes. E eu aqui há uns tempos ouvi o Vítor Pereira a falar, e eu era um bocado assim também, porque a bola tinha que ir para ali, e para ali, e para ali, porque eu achava que o melhor passe era aquele, não é? Até que apanhas um jogador que faz-te um passe que tu não estavas a ver, e aquilo entra, e funciona. E tu estás a castrar os jogadores porque achas que o passe tem que ser para ali, não é? Porque às vezes os jogadores têm mais capacidade do que aquilo que nós achamos que são capazes. Agora, também há o oposto, que é o que acontece. Então, quando veio o tiki-taka do Guardiola, todas as equipas queriam sair a jogar de trás, não é? A jogar a um toque, e eu depois penso, quer dizer, mas se nós temos jogadores que precisam de 3 toques para dominar a bola, como é que a minha equipa vai jogar um toque? Não pode. Vais obrigar esse jogador a expor-se, a jogar com ansiedade, com medo do erro, porque não está confortável no jogo. Então eu tento-me adaptar, tento perceber aquilo que tenho à minha disposição e pôr os meus jogadores confortáveis no... E a partir daí fazes o desenho para os exercícios? Mediante primeiro fazes esse estudo aprofundado e a partir daí... Eu vou vendo aquilo que é preciso trabalhar. Normalmente gosto de ter mais tempo do que agora, e porque acho que francamente 3 treinos é pouco. 3 treinos é pouco, então temos que os rentabilizar ao máximo. Treinas 3 vezes? 3 vezes por semana. E temos que os rentabilizar ao máximo. Não achas que num cenário de Pro, eu desconheço como é que é o cenário de Pro da Série A, mas baseando nos microciclos que eu conheço aí da Série B, não achas que, primeiro, a malta da zona de Braga treina toda 3 vezes? A maior parte, sim. Penso que até o Dom treina só 3 vezes. Ok. É uma coisa recente, por norma treinávamos sempre 4 vezes. Sim. Porquê é que isso aconteceu? Tem muito a ver com a atração do jogador. Porque para treinar 4 vezes, tu vais ter que vai ficar mais caro o jogador, não é? Porque vai despender de mais tempo e, portanto, tem muito a ver com isso. Assim como há bastantes equipas, agora nem tanto, mas havia bastantes equipas a jogar ao sábado à tarde, porque o jogador preferia jogar ao sábado, porque depois tinha mais tempo no fim de semana livre para estar com a família ou para... Então, são estratégias que os clubes arranjam para conseguir atrair outro tipo de jogadores. Na minha opinião, é pouco, mas temos que compreender que os clubes já não têm a mesma saúde financeira que tinham há uns anos atrás e que têm que usar estratégias para que as coisas sejam viáveis e que não se entrem em loucuras. E nós, enquanto treinadores, temos que procurar a solução, não é? Temos que olhar para aquilo que é a solução. Pois, em 5 semanas, tens 15 unidades de treino, era difícil eles já terem o teu jogar, não é? Sim. Mas, e gostei desse detalhe, porque eu revi-me muito nisso, treinei os juvenis, comecei logo em juvenis, e treinei os juvenis durante 5 anos e tinha um futebol uau, que não tinha, ninguém expunha, e de repente sou contratado para um clube que joga na UAR, e aí era exposto sempre, e vi todos os problemas da minha ideia de jogo, e depois tive uma conversa com o adjunto do professor Manuel Machado, que eu acho que em organização defensiva é conhecido a qualidade, o Zé Augusto, e ele deu-me ali 15 minutos um laminé sobre organização defensiva, e depois trabalhei com ele e vi ele operacionalizar a organização defensiva, e vi que
todos os cursos que eu tirei de futebol, tudo o que eu aprendi sobre futebol, todos os 5 anos que treinei equipas, que não percebia nada da organização defensiva e mudei completamente a minha visão sobre o futebol por causa disso. Mas eu acho que isso faz parte da nossa evolução também. A própria evolução. É testar, mas a formação, a formação é excelente para isso. É, para testar. Sim, para testar, mas... Para nós, treinadores, não é? É, para nós, mas depois o nosso testar às vezes pode pôr em causa... Mas eu só posso dizer isto quando já saí da formação e já não tenho qualquer ambição de treinar, eu igual. A formação. Mas eu acho que todos os treinadores deviam passar por isso, por experimentar a sua ideia de jogo em contextos da formação, porque depois em séniores o choque é muito grande e há coisas que funcionam na formação e que não funcionam em séniores, ponto final, parágrafo. Sim. Expectativas para o teu futuro? Dizem que não conheço o percurso, mas não te conheço enquanto treinador, mas a informação que obtive é que és uma pessoa ambiciosa e notou-se nesta conversa, porque utilizaste muitas vezes a palavra ganhar e eu admiro isso nos treinadores. Os treinadores têm a querer ganhar. Quais são as expectativas para o futuro? É levar este Amares aos campeonatos nacionais? As expectativas é continuar a crescer enquanto treinador e continuar a evoluir. A ambição é ser treinador profissional, mas sei que nem trabalhando bem, ou até trabalhando bem, pode não ser possível. Não é? Pode não ser possível. E, portanto, é trabalhar bem o presente e esperar que o futuro aconteça. Sei que se eu não tiver, ou melhor, o que eu te quero dizer é que eu trabalho neste momento como se fosse profissional e é assim que eu encaro as coisas. Eu dedico o mesmo tempo. Se eu estivesse numa equipa profissional, eu estaria a dedicar o mesmo tempo que dedico neste momento ao Amares num contexto amador. Porque se eu estiver à espera que haja essa possibilidade e que quando essa possibilidade chegar eu vou fazer isto e eu vou fazer aquilo, eu quando lá chegar não vou estar preparado para isso e não vou saber fazer isto e fazer tem a ver aquilo. Até com o que estávamos a falar antes, do testares a tua ideia. Sim. Até para... Portanto, então eu tenho que ir evoluindo, tenho que criar problemas a mim próprio e para tentar resolvê-los, para tentar encontrar soluções e se essa oportunidade surgir, quando surgir eu estar preparado para agarrar. Honestamente não sei, não acho que estaria neste momento preparado para ser treinador profissional, um treinador principal, mas a ambição é essa, profissional de futebol, é aquilo que eu quero ser. Seja como adjunto, sim, seja pertencente, fazendo parte de uma equipa técnica, e é para isso que... Sim, há vários caminhos para chegar lá. E é para isso que eu me preparo todos os dias e a ambição é essa. A perspectiva é trabalhar bem o presente, conseguir fazer um bom trabalho no Amares, se as coisas correrem bem, se me quiserem, se eu quiser continuar e desenvolver o projeto ou ajudar a desenvolver o projeto que o Presidente ambiciona e, quanto a mim, muito bem. E é isso. E falaste aí um bocado da questão da equipa técnica. É malta que já anda contigo há muito tempo? Não. É malta recente? É curioso. Este ano a equipa técnica é toda nova. Quantos são? Ou quase toda nova. Quantos são e quem são e de onde vêm? Nós somos 5, ou 4 mais 1. Okay. Somos 4 mais 1, eu já te explico este 4 mais 1. Eu tenho o Miguel Duarte, que é o nosso treinador adjunto, que já trabalhou no Famalicão, no Sub-23, no Sub-23 do Martim, com outros treinadores principais, com António Barbosa, por exemplo, e que me ajuda na operacionalização do treino e na delineação do treino. Depois,
o Zé Carlos Direito, que é treinador de guarda-redes, que já conhecia o trabalho, já tinha sido treinador de guarda-redes de colegas em que eu prezo muito a opinião deles, e o João Rodrigues, que está como nosso responsável pela observação, que já trabalhou também muitos anos na formação e é um conhecedor muito grande desta realidade dos jogadores e de equipas. E depois tem o mais um, é o meu treinador adjunto, que me acompanhou sempre, que neste momento não tem a disponibilidade que nós gostaríamos que ele tivesse para estar connosco à semana, Mas por motivos profissionais, okay. Não consegue ter essa disponibilidade e, portanto, é como se fosse um conselheiro do treinador, ou seja, já alguém com quem comunhamos muito daquilo que são as nossas ideias, partilhamos muito, os dois fazemos essa análise. Tens essa preocupação até de construir uma equipa, de fazer a construção de uma equipa técnica? Claro, quando estamos a falar aqui de equipa técnica, para ir para outros patamares, às vezes não é possível levar 5 ou 6, não é? Sim. Mas há sempre ali 2, 3 que são sempre importantes para o treinador. Qual é a visão que tens disso? Porque também se tem falado aqui neste programa muito disso e queria saber a tua opinião, que é, por vezes, olha, começa-se já mais a ver duplas, não é? Aqueles dois que nunca se separam. Mas acho que isso sempre se viu. Eu acho que isso sempre se viu. Se calhar até mais antigamente do que agora. Porque ou tinham jogado juntos e quando um ingressava o outro ia atrás. Porque eu acho que tem muito a ver com a confiança que tu tens na pessoa. Há um comunhar de ideias obrigatório, na minha opinião. Sim. E depois tem que haver um nível de confiança muito grande. E eu acredito que tu não consigas ter o mesmo nível de confiança, ou para todos os assuntos, com 7 como tens com outro, claro. Não é? Com mais um. Sim, há sempre isto não vale a pena estarmos aqui, há sempre coisas que, o adjunto principal, há coisas que tu, por exemplo, nós trabalhamos durante muitos anos, eu e o Zé, que é o meu antigo adjunto, que agora não pode estar connosco. Há coisas que nós não precisamos de falar, ou quando vamos para falar dizemos os dois a mesma coisa, mas depois em campo também vemos coisas diferentes, o que é importante, porque eu olho mais para determinados aspectos e ele olha para outros. O Duarte, o meu adjunto agora, igual, tem coisas que o Zé não tem, mas o Zé tem outras que o Duarte não tem, e portanto eu acho que é este acumular de capacidades e características que cada um tem, que vai tornando a equipa técnica mais forte ou não. Eu acho que o essencial é haver ali confiança, acho que é essencial, e depois sentirmos que todos têm a ambição de melhorar, ou seja, eu não posso ter na minha equipa técnica alguém que não queira vir para cima, não é? Eu quero gente que tem a ambição. Que venha ao meu lado e não que venha atrás de mim, não é? Eu não quero alguém que seja reboque e que eu tenha que estar a puxar para cima, não é? Quero gente que ande aqui ao meu lado, a fazer outras tarefas ou a partilharmos tarefas, mas a caminharmos todos nesse sentido. Muito bem. Para fecharmos mesmo, já. É verdade, o tempo voa, neste programa voa mesmo e fico sempre contente quando me dizem que, e tenho recebido imenso feedback em relação a isso, que o tempo realmente voa. O que é que o adepto do Amares pode esperar e o que é que tu esperas do adepto do Amares? O que eu espero do adepto do Amares é que continue a cobrar, porque isso para mim é muito positivo. E depois nós temos que ter a capacidade de filtrar, entre aspas, essa cobrança. Mas é isso que eu quero, que cobre, mas que venha cobrar, que venha ao estádio para cobrar. Quando tem que cobrar e para apoiar quando tem que apoiar. E depois, o que nós, enquanto Futebol Clube de Amares, enquanto grupo de trabalho, queremos que o adepto conte,
que é isso que nós queremos lhe dar, é que eles se orgulhem da equipa, que, independentemente de ganhar ou não, queremos que eles se orgulhem da equipa, dos treinadores e dos jogadores que estão a representar o clube deles, que tenham orgulho no jogo que aquela equipa faz, na ambição e na disponibilidade que aquela equipa demonstra e garantir que sempre faremos tudo para defender aquelas coisas e aquele símbolo. Muito bem, eu acho que é uma excelente forma de terminarmos. Nelson Martinho, treinador do Futebol Clube da Mares, de certeza que é um treinador que vocês irão ouvir falar muito e durante longos anos. Sim, esperemos que o Amares aperte ali o Domiense, que não fica uma série completamente decidida muito antes do término. E vocês já sabem, antes de todas as decisões, todas as terças-feiras aqui no Chá e Futebol, a partir da próxima terça-feira teremos novidades, não teremos só um convidado, teremos um convidado da Série A e um convidado da Série B em simultâneo, porque acho que vamos ter mais dinâmica no programa, mas já sabem, todo o futebol da Pro Nacional da AF Braga será sempre aqui no Chá e Futebol às 5 no Atleta Canal. Até lá, fiquem bem.